Bem-vindos, mais uma aulinha de morfodinâmica, continuando aí nossa terceira parte da nossa aula sobre estuários. Vamos continuar o assunto. Então vamos falar agora, a gente já falou sobre os sedimentos, já falamos sobre a circulação, sobre o papel da maré, o papel do fluxo do rio. Vamos falar um pouquinho sobre turbidez máxima. Tá? O que é turbidez máxima? A turbidez máxima é um processo que acontece dentro de estuários, que é uma região que se forma com altíssimas concentrações de sedimento em suspensão, tá? De 10 a 100 vezes mais sedimento em suspensão do que aquele sedimento que está no rio, que está vindo do rio. Então, essa região, ela costuma acontecer na porção superior ou média do estuário e especialmente em estuários parcialmente misturados, tá? Então, nessa região aí da turbidez máxima, uma quantidade bem grande de sedimento é retida, né? É concentrada ali naquela região e ela tende a persistir apesar da mistura entre água doce e salgada. Teoricamente, o sedimento fluvial que está vindo em suspensão, né? Ele simplesmente seria espalhado e diluído numa água que tem a menor turbidez, que é a água do mar, né? E aí poderia ir sendo depositada à medida que ia entrando na cunha salina. Só que, na verdade, a gente tem uma região de alta concentração de material em suspensão. Teoricamente, o que acontece é que existe uma região ali que esse sedimento ele fica relativamente aprisionado aqui pela circulação estuarina, né? E essa quantidade de sedimento ela é máxima aqui no ponto máximo de intrusão da água salgada, tá? No máximo de intrusão da cunha. Esse limite aqui, que é aquela zona nula, que é aquela região que a gente tem aqui, ó, a água, deixa eu pegar a água doce vazando, a água salgada entrando por baixo, a gente tem a cunha salina. E aqui nessa região aqui de convergência entre as duas águas, né, esse limite é a zona nula, que é a zona que não tem a velocidade, teoricamente seria zero, é nessa região aqui que a gente tem as concentrações máximas de sedimento de suspensão, tá? Então, é tanto o sedimento que vem do oceano quanto o sedimento que vem do rio que acaba ficando aprisionado nessa região aí. Aí aqui a gente tem uns exemplos daqueles mais antigos, mas ó, a gente tem um fluxo numa situação, olha só, 10 vezes mais do que a situação média, né, num fluxo de uma enchente muito grande. A intrusão salina, ela não acontece muito e a posição da turbidez máxima está ali, muito próximo do limite da intrusão salina. Quando a gente tem já um fluxo de rio menor, ou 10 vezes menor, né, do que na situação acima, a cunha salina entra mais vai mais para dentro do estuário e a gente tem uma turbidez máxima também perto dessa cunha salina, mas nesse caso ela está um pouquinho mais larga, é uma região maior, porque a maré está tendo um papel maior aqui de espalhar isso para dentro do estuário. Então, normalmente essa turbidez máxima se encontra ali, acontece no encontro das águas doce e salgada, né? O que acontece? Quando a água salgada encontra com a água doce, aumenta a floculação. Os sedimentos, eles acabam se aglutinando, principalmente os sedimentos finos, a argila principalmente, tá? E flocula por conta da carga diferente, né, da água salgada, e aí aumenta a decantação e esse sedimento acaba depositando ali no limite da intrusão salina, tá? Então, quanto mais turbidez, mais sedimento de suspensão, tá? E aí a gente tem uma floculação grande, que a gente tem a deposição ali, mas a circulação aqui dentro do estuário, tanto da água do rio quanto a circulação ali na cunha salina, faz com que esse sedimento acabe sendo ressuspendido. E aí a gente tem essa zona aí com uma
sedimento, uma concentração muito grande de sedimento material em suspensão, que é a bendita da cunha salina, né? Altas taxas de ressuspensão acontecem aqui por conta dessa circulação aqui, ó, da água salgada, em cima desse monte de sedimento que está floculando e está se depositando, isso acaba ficando tudo aqui em suspensão, né? E o desenvolvimento tende a acontecer ali no limite superior da ação da maré também, né? Porque a gente tem altas velocidades, aí a gente tem a ressuspensão e a convergência das correntes, né? E, como eu já mostrei, a localização acaba variando no ciclo de maré, né? Dependendo do alcance ali da água salgada. E por conta da assimetria de maré que a gente falou na aula passada, existe, como a gente sabe que as velocidades da maré enchente são maiores, né? Do que a maré vazante, a gente falou sobre isso. A tendência é sempre o transporte dessa zona de turbidez máxima ser em direção à montante, né? Por conta dessa alta velocidade de enchente. As variações entre as marés de Cizes de quadratura vão acabar fazendo com que haja mudança na intensidade e na localização desse depósito, aí, dessa região aí de turbidez máxima, tá? Ó, aí tem um estudo lá de 80 do Gironde, que o decréscimo da amplitude de maré, quando a gente vai da cisígia para a quadratura, e aí o que faz também com que as velocidades diminuam, né? Faz com que a estofa seja mais longa, aquele período ali de água parada, quando está virando da maré cheia para maré vazante, né? E aí acaba diminuindo a turbidez máxima, o sedimento tem mais tempo para decantar, né? Então a sedimentação líquida acaba excedendo a ressuspensão, né? Ou a erosão, e se formam algumas piscinas de lama fluida, né? Que acumula ali durante a maré de quadratura, também associada à turbidez máxima, né? Então, nesse caso, olha só, a gente quando tem a corrente para durante a estofa, esse sedimento que está em altíssima concentração aqui em suspensão, ele tende a se depositar e formar as piscinas de lama fluida aí associadas à turbidez máxima, né? E agora vamos falar de um último assunto, que é a questão, antes da gente falar da Lagoa dos Patos em si, tá? Que é a questão de quando um estuário ele vai estar concentrando sedimento, ele vai estar aprisionando sedimento ou quando ele vai estar exportando sedimento para a plataforma, né? A eficiência aí do estuário em trapear o sedimento, em funcionar como uma bacia de sedimentação, vai depender da capacidade volumétrica, ou seja, das profundidades desse estuário e as taxas de sedimentação, né? Então, depende muito da energia disponível ali para transportar esse sedimento. Se a quantidade de sedimento que chega nele e a energia não estão em equilíbrio, a gente tem ou a sedimentação ou a exportação desse sedimento para a plataforma, né? Quando existe uma sedimentação intensa, o que é a tendência é as profundidades serem diminuídas ao longo do tempo, né? A gente está falando aí de tempo geológico. As profundidades aquele estuário vai tendendo a ficar cada vez mais raso, então vai diminuindo a capacidade volumétrica. E aí, quanto mais raso, mais fácil a dinâmica ali de ondas superficiais e correntes de ressuspender esse material e exportar em direção à plataforma. Então, o sedimento ele acaba ficando um pouquinho mais dinâmico e aí acaba acontecendo uma troca mais rápida com o oceano. Então, quanto mais raso, menor a capacidade de acumulação. Então, se ele tem uma capacidade grande de acumulação, essa capacidade vai diminuindo à medida que ele vai ficando mais raso, tá? E a variação nas profundidades também vão acabar alterando aquela relação entre o volume de água do rio e o volume de água da maré e acaba mudando toda aquela questão da circulação da mistura salina, né? Então, a gente tem uma capacidade volumétrica diminuída,
o fluxo próximo ao fundo é reduzido, né? E a velocidade vertical aumenta. Então, a gente tem um aumento da mistura, né? Um aumento do efeito da maré ali dentro desse estuário. Então, a gente normalmente parte do tipo B, ali do parcialmente misturado, para o tipo C, para o bem misturado. E existe a tendência da gente diminuir a turbidez máxima, porque já não vai ter mais aquele gradiente, aquele encontro de água doce com água salgada e tudo mais. Né? E aí, à medida que a cabeceira do estuário vai sendo preenchida com sedimento, o estuário ele vai ficando cada vez mais curto. Né? O alto fluxo do rio ele pode mudar o estuário aí no sentido oposto ali da circulação, de bem misturado, de parcialmente misturado para cunha salina, ou muitas vezes a cunha salina é exportada lá para a plataforma. Né? Se for muito forte esse fluxo do rio, ele pode, a água do mar ali, a cunha salina, pode não conseguir nem entrar no estuário. E a gente vai acabando, a eficiência em aprisionar o sedimento acaba diminuindo, né? E o sedimento vai embora em suspensão para o oceano. Né? Falando em escala geológica, né? Se a gente estiver tendo uma submergência por aumento relativo do nível do mar, a tendência é que a profundidade e o comprimento do estuário aumente. E aí acaba aumentando a capacidade volumétrica e aumenta as taxas de sedimentação aí dentro do estuário. Né? E aí, como eu já falei, à medida que a capacidade volumétrica diminui, a eficiência de aprisionar também diminui. E aí vamos falar um pouquinho do nosso estuário, né? No qual a gente vive aqui as margens dele e do estuário da Lagoa dos Patos. Aqui a gente tem mais ou menos uma localização dele, ó. É a parte sul. A gente fala que a Lagoa dos Patos é uma lagoa estrangulada, né? Então, porque ela é bem mais larga e ela fica estreitinha só aqui na região do Inlet. Então, esse quadradinho aqui define mais ou menos o que é o estuário, que é ali até onde a gente consegue medir a influência da maré e da água salgada. Né? Então, ó, lá na Ilha da Feitoria até a Ponta dos Lençóis é uma retinha ali que define dali para o sul, é o que a gente considera sendo o estuário da Lagoa dos Patos. Né? Aqui ó, tá Pelotas, São Lourenço já não está mais no estuário. O canal de São Gonçalo, que liga com a Lagoa Mirim, a Ilha da Torotama, a Ilha dos Marinheiros, Rio Grande e o cassino aqui embaixo. Aí aqui a localização da cidade, Porto Velho, que é Porto Novo, na verdade, aqui em cima aqui é Porto Velho. Aqui a travessia, ó, para vocês se localizarem, Ilha dos Marinheiros. E o superporto aqui na saída. Aqui a gente tem uma imagem de uma batimetria. Percebam aqui, ó, a plataforma, né? E percebam que dentro do estuário, o estuário ele é bem rasinho, olha só, menos de 5 metros em média a profundidade, tá? E a gente tem só o canal de navegação, que aqui na parte de Rio Grande e tal, do superporto, ele é dragado, né? Mas ele é natural em grande parte do estuário e da lagoa em si. O canal vai até Porto Alegre, acredito, tem sempre as regiões mais fundas. Mas ele tem esse canal aqui na parte de São José do Norte, ele é naturalmente bem fundo, mas o resto do estuário é muito rasinho. Tá? Então, menos de 5 metros de profundidade em média. Aí aqui, mais ou menos, há uma distribuição de sedimentos. Isso aqui é da dissertação lá do Lauro. A gente consegue perceber nessa imagem de satélite como é raso, ó, como a gente tem regiões muito rasas. E aqui, mais ou menos, a distribuição de sedimento superficial que o Lauro viu na dissertação de mestrado lá na década de 80. Tá? Então, a gente tem areia, esses pontinhos é areia, em grande parte. Aí tem os sedimentos, o preto aqui é lama, é argila síltica, então bem fininho nos canais, ó, dá para perceber bem que acompanha o canal. Tá? E aí existe mistura de areia e silt em alguns lugares
e areia e argila em outros lugares. Então, as regiões, olha aqui, é uma região bem protegida, a gente tem a presença de lama, além das regiões profundas, que são os canais. Nas regiões mais rasas, aí a gente já tem um pouco mais de areia, nas regiões bem perto das margens, ó, que são bem rasinhas, a gente já tem uma areia, porque a dinâmica tira os sedimentos mais finos e acabam se depositando ou nas partes fundas ou nas partes rasas protegidas. Tá? Então, uma coisa importante é que já é sabido, desde lá da década de 70, que a Lagoa dos Patos, ela exporta exclusivamente sedimentos finos para a plataforma. O que sai em suspensão da Lagoa dos Patos é silt e argila, tá? Que a gente tem uma imagem dessa pluma saindo dos sedimentos, tá? A areia, ela acaba ficando toda depositada, a areia que chega dos rios, que desaguam na Lagoa dos Patos, acaba ficando toda dentro da lagoa. Existe vários depósitos de areia ali ao longo, na Barra do Camaquã, lá no norte da lagoa, lá perto de Porto Alegre, tem bastante depósito de areia. Essa areia fica na lagoa, tá? O que sai é só sedimento fino. A areia que a gente tem aqui, que forma as praias, a areia da plataforma, é a areia que vem sendo retrabalhada, aquela areia palimpsesta lá dos leques aluviais, lá diante da formação das barreiras, que vem sendo retrabalhada aí nas variações do nível do mar, tá? Durante o quaternário. Aqui a gente tem um detalhezinho da sedimentologia aí bem pertinho da desembocadura, tá? Isso aqui é da dissertação de mestrado do Antiqueira, professor de topografia de alguns de vocês, né? E aqui a gente percebe, ó, que a gente tem bem na desembocadura um sedimento mais fino, que é a argila síltica, é o mais fino de todos. Algumas têm uma parte mais rasa aqui no meio, que é um banco, então ele tem um pouquinho mais de mistura com areia, tá? Uma areia argilosa. E nas partes bem rasas, ó, a gente tem aqui, ó, tem uma parte de areia, que é a parte mais exposta, e tem uma parte aqui que é bem protegida, que tem um depósito de sedimentos bem finos também. Tá? Que tá aqui com essa setinha mais verdinha, meio cinza, que são as áreas abrigadas. Mas as áreas de baixa profundidade expostas acabam ficando com areia só, porque como elas são expostas, a dinâmica acaba botando em suspensão o sedimento mais fino, que vai se depositar depois nas áreas mais profundas. Aqui a gente tem uns testemunhos que foram feitos, ó, aqui é a desembocadura da lagoa, tá? Aqui é os moles, aqui a gente tem algumas isóbatas. A linha de costa tá em verde, tá? E aí a gente tem alguns testemunhos que vão, ó, aqui da parte mais interna do canal, ali para dentro dos moles, provavelmente ali perto da praticagem, alguma coisa assim, até os dois últimos serem na plataforma mesmo. O que a gente percebe é que existe uma gradação, ó, de areia lamosa do 31 para lama aqui no F2, o 31 está mais perto da margem, né? Então tem mais areia. E tem umas intercalações, percebam que todos têm intercalações, tá? De lama com conchas, ó, e areia. Aí a gente tem depois mais lama com intercalações e com areia fina. E essas intercalações, essas laminações, elas vão aumentando em direção, quando a gente vai saindo, vem mais em direção ao oceano, tá? E a quantidade de areia também vai aumentando. Então, olha só, esse 34 aqui, que é o mais lá fora, tem uma intercalação, 33 e 34, olha só, de lama com areia bastante intercalados. Então, o que isso sugere? Sugere que a gente tem alguns períodos de bastante depósito de sedimentos mais finos, né, bastante exportação de sedimentos finos, que acabam sendo sobrepostos por sedimento arenoso da plataforma. Então, a gente tem essas intercalações. Ó, em todos eles, a gente tem essas intercalações. No D2, que é bem na pontinha ali, a gente tem areia, lama arenosa, areia, lama arenosa, lama, areia, lama, areia, lama, areia. Olha, bem intercalado. No 32 também, que é ali
perto da desembocadura também, olha só, tem lama arenosa, areia, lama arenosa, areia, lama arenosa, areia. Tá? Então, essa intercalação, ela reflete a variação na dinâmica, tá? Quando entra a areia aqui no canal, é porque a gente tem provavelmente muito baixa vazão, e aí vem aqueles eventos de vento sul, que tem uma dinâmica de enchente muito forte, que acaba transportando um pouco de areia da plataforma para dentro do estuário. E aí, quando a gente tem a deposição de lama, é o oposto normalmente, né? Quando a gente tem os períodos de alta vazão com bastante sedimento lamoso sendo exportado. Tá? Aí aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o sistema da Lagoa dos Patos, né, que é Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim juntos, né, o sistema Patos Mirim, drena 200 mil quilômetros quadrados entre Brasil e Uruguai e tem uma descarga média aí de 3 mil metros cúbicos por segundo. Tá? É bastante coisa, né? A descarga em El Ninho pode chegar a 20 mil metros cúbicos por segundo, que é uma descarga muito, muito grande mesmo. Tá? E existe uma estimativa, né, de exportação de 2 milhões de toneladas por ano de sedimento, é bastante coisa. Né? Aí aqui uma análise rápida, né, de alguns dos sedimentos em suspensão em alguns tributários e na boca do estuário, tá? Aqui a gente tem, olha só, a maior parte, aqui é percentual, tá? Ocorrência. Então, mais de 80% aqui na desembocadura, na barra, é silt. Aí a gente tem do material em suspensão. E ali, mais ou menos uns 20%, um pouco menos, de argila. E um percentual muito pequenininho relacionado à areia. Tá? Aí se a gente vem aqui em todos os tributários, a mesma coisa. Ó, a maior parte é silt, em suspensão, né? E aí a gente tem um tanto de argila e uma areia bem pouquinha, tá? Silt, argila e areia. Mas a grande parte que sai em suspensão é silt e argila. E aí, como a gente falou, tá falando de material em suspensão, saída, vamos falar só um pouquinho sobre essa lama fluida. A gente falou de formação de depósitos de lama fluida dentro dos estuários, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Vocês sabem, né, que existem alguns depósitos que acontecem na praia, às vezes, né, no cassino, esses depósitos de lama fluida, que vêm parar na praia. Esse tipo de situação é muito pouco comum, por quê? Porque a gente tem um sistema dominado por onda. Então, teoricamente, a gente não poderia ter essa lama fluida depositada na zona de surf. A energia de ondas não deveria deixar essa quantidade de sedimento se depositar ali, não é comum, tá? E existe uma grande questão ali, uma grande briga entre pessoas que acham mesmo pesquisadores que acham que a formação dessa lama é comum, que sempre foi o consenso durante muito tempo, mas de alguns 20 anos já tem gente que acha que o processo de dragagem tem uma influência muito grande nisso, tá? Aí aqui só alguns exemplos. A lama fluida, ela vem para praia dessa maneira, como tá aqui. Ela acaba, ó, aqui a gente tem uma imagem aqui, tem um depósito de lama fluida bem na praia, e lá no fundo da foto a gente já tem onda quebrando. Então, a lama fluida, ela acaba amortecendo a ação das ondas, ela absorve a energia das ondas e aí a gente não tem quebra, é bem clássico quando a lama fluida está na zona de surf, tá? A gente tem feito alguns levantamentos, eu acho que tem aqui, esse é um levantamento de 2014, que a gente sabe que existe os bolsões de lama fluida, eles são intermitentes. Tem uma dissertação de mestrado saindo do forno, que vai falar bastante sobre isso, da Carol Desotti. Os bolsões de lama fluida, eles eram considerados, era considerado até um tempo atrás que existia um bolsão de lama fluida fixo na frente do cassino, que de vez em quando esse bolsão de lama fluida vinha para a praia. Hoje em dia a gente, depois do monitoramento que foi feito aí durante pelo menos 2 anos, a gente sabe que isso não é verdade. O que acontece é que se forma essa lama fluida na antepraia, muitas vezes ela vem para a praia, ou às vezes ela nem vem para a praia, e ela acaba, esses bolsões de lama fluida acabam se dissipando, acabam se perdendo, ou acabam sendo cobertos por areia.
tá? Não existe um bolsão fixo. E a formação desse bolsão ainda é uma questão que eu estava falando para vocês, que ainda não há consenso, tá? Existe aqueles que dizem que a Lagoa dos Patos exporta muito sedimento e aí esse sedimento acaba formando esses bolsões, mas existem aqueles que falam que esse sedimento ele não se deposita, ele sai em suspensão, não sai em forma de lama fluida, e seria muito difícil essa lama fluida se formar na costa com um ambiente tão dinâmico como é a nossa costa dominada por ondas. E aí essa vertente acha que está associado à dragagem, no processo de dragagem, uma quantidade muito grande de sedimento fino acaba sendo colocado em suspensão e já se forma lama fluida, e essa lama fluida vem se depositar na praia, não que ela se forma do material em suspensão, se forma daquele material que está sendo removido, que está sendo tirado do fundo e fluidizado, né? Então, existe aí alguma... E também tem a questão do material que vai para a zona de despejo e tudo mais. Existem aí esse não consenso, mas o que a gente sabe é que a lama fluida vem parar na Praia do Cassino e não é nada comum, né? Porque a gente pensa que um ambiente dominado por onda desse jeito, essa lama não teria como se depositar, né? Se está em suspensão, sedimentos tão finos que precisam de tanto tempo para se depositar, como que se deposita num ambiente tão energético, né? Como essa nossa costa dominada por ondas. Outras questões também é por que só na frente do cassino, né? Porque a gente sabe que existe uma face de sedimento fino que vai desse sedimento fino que é exportado pela lagoa, que vem sendo exportado pela lagoa ao longo do tempo geológico, né? A gente sabe que vai desde o Farol da Conceição, lá em São José do Norte, até o Farol Sarita. Então, são pelo menos uns 80 quilômetros na costa que existe esse sedimento, a deposição desse sedimento fino, mas não em formato de lama fluida, é bem diferente. É a deposição de sedimento fino, mas já mais consolidado, tá? Existe essa face, se chama até face Patos. E aí, porque só na frente do cassino, que é a região onde tem dragagem, é que se forma a lama fluida, tá? E também outras questões seria, por que na frente lá na desembocadura do Rio da Prata, que exporta muito mais sedimento do que a Lagoa dos Patos, por que lá não tem o processo de formação de lama fluida? Então, essas comparações acabam a gente sempre tendendo, pelo menos a minha opinião, é que a dragagem sim tem bastante influência nesse processo. Não necessariamente que a dragagem seja exclusiva no processo, tá? Pode ser que associando dragagens a eventos de alta vazão com muito sedimento exportado da lagoa pode piorar, sim, mas eu acredito que a dragagem tem um papel bem fundamental aí nesse processo, tá? Lama fluida no cassino. E aí aqui eu tenho um exemplo, olha só, como é que essa lama fluida pode ser detectada nesses monitoramentos que a gente fez aí no mestrado da Carol. A gente usa um ecobatímetro, que é um equipamento acústico que a gente conhece a velocidade de propagação do som na água, né? Então o som ele bate no fundo e volta. Quando é areia, a gente tem esse tipo de registro, ó, no fundo. Quando é lama fluida, parte dessa energia acaba penetrando na lama fluida, porque a lama fluida é uma água com sedimento 1.200 gramas por centímetro, 1,2, né, grama por centímetro cúbico a água é 1, tá? E o sedimento normalmente aí já vai ser para 2, é muito mais denso. É uma água com uma densidade muito alta. Então, parte da energia entra e a gente vê esse tipo de registro, assim, que a gente chama de eco duplo. Isso aqui é lama fluida, isso aqui não é ecobatímetro mais antigo, ó. Registro de lama fluida, certo? Lembrando que não é a lama, simplesmente lama, é a lama fluida, né? Nessa situação aí com muita água misturada. Aí aqui um exemplo de um levantamento que a gente fez em 2016, tá? Foi um TCC do Oceano, que era da Amanda Coglione. E a gente viu que tinha muita lama. Depois a gente vem vendo que essa região aqui entre 6 e 7 metros é uma região
muito propícia, muito comum. Sempre que tem lama nessa região, entre 6 e 7 metros, que é uma região que tem uma mudança de declividade. Ó, percebam que as isóbatas estão muito mais próximas até os 6 metros, e a partir dos 6 metros as isóbatas estão muito mais longe umas das outras. Então tem uma mudança de declividade aqui na antepraia que faz com que esse sedimento acabe se acumulando por aqui. Né? Então, processo natural ou dragagem, né? Isso aí é uma questão que só o futuro dirá. E aí vamos falar um pouquinho da hidrodinâmica. Né? A maré astronômica aqui na nossa região, vocês já sabem, né? Meio metro ou menos amplitude, né? A maré meteorológica, 2 metros ou mais, né? E o fluxo do rio, né? O fluxo do rio que seria da lagoa, ele varia sazonalmente. A gente tem cheia no inverno e seca no verão em anos comuns, né? E a gente tem uma circulação bem... Eu já acho que eu falei para vocês isso lá na aula de lagoas, mas aqui eu coloquei as figurinhas, que é um trabalho do Osmar muito interessante, que explica como que o vento atua na circulação da lagoa, tá? Então, aqui a gente tem um esquema, ó, essa parte aqui é o interior da lagoa, e tem uma região mais rasa, que é a área estuarina, e depois tem aqui o oceano, tá? Então, a ponta da feitoria, lembram, é aquele limite lá da área estuarina, né? Então, o que acontece quando a gente tem vento nordeste? Lembram, né? Posso até desenhar um pouquinho. A gente tem aqui a lagoa, a costa. Não sei porque meu negócio está fazendo esses riscos. A lagoa e a desembocadura, tá? Então, quando a gente tem vento nordeste, o que acontece? A gente tem um empilhamento da água aqui mais na parte do estuário, tá? Onde a lagoa se estrangula. Então, a gente tem um aumento do nível para cá, que seria essa região aqui, ó. Percebam a superfície. E uma diminuição do nível aqui na parte de cima da lagoa, por conta do arrasto do vento mesmo, né? Então, é o que está desenhado aqui, ó. Um aumento do nível no estuário e uma diminuição no interior da lagoa, esse gradiente, por conta do arrasto do vento. Esse vento nordeste está soprando aqui também. E a gente sabe que vento nordeste é feito de Coriolis para a esquerda do movimento. O vento nordeste faz com que o nível abaixe no oceano, que é o que está desenhado aqui. Tá? Então, qual que é o efeito do vento nordeste? Faz com que o nível dentro do estuário esteja mais alto do que o nível do oceano, e essa água está sendo empilhada do interior da lagoa até o estuário. Então, o vento nordeste, ele tende a forçar uma vazão muito, muito, muito intensa da lagoa. Tá? Além da maré e do fluxo do rio, a gente tem o vento aqui na nossa lagoa dominando a circulação. Tá? E quando a gente tem o vento sudoeste, acontece o oposto, porque a gente tem empilhamento da água na costa, e aí empilhamento da lagoa por arrasto do vento mesmo. Lá na parte norte da lagoa o nível fica mais alto e no estuário o nível fica mais baixo. Então, a gente tem esse gradiente aqui entre oceano e lagoa, faz com que a gente tenha uma enchente muito forte nos eventos de vento de sul, de sudoeste. Certo? Aí aqui um exemplo de medições, né? Isso aqui é eu acredito que seja do trabalho do Osmar ainda. Aí aqui a gente tem o vento, ó. O vento é sempre de onde ele está vindo, então é de norte, nordeste, de sudoeste, de sudeste, tá? Norte, nordeste, sul, sudeste, sudeste, sudoeste, tá? Aí aqui o nível, aqui na praticagem, que é na desembocadura, ali perto da barra, tá? A velocidade da água no fundo e a velocidade da água na superfície. E aqui embaixo a salinidade, tá? Então, ó, quando a gente tem vento nordeste,
o nível ali na desembocadura, perto da, já não dentro do estuário mais, mas era muito perto do oceano, ó, vento nordeste, o nível abaixa, vento do quadrante sul, o nível sobe, vento nordeste, nível abaixa, vento do quadrante sul, nível sobe, vento nordeste, nível abaixa, tá? Aí as velocidades, tá? De vazante, não, de vazante e de enchente, tá? Então, ó, vento nordeste, vazante forte. No fundo, tá? E aqui embaixo na superfície também tá espelhado. Vento sul, a gente tende a ter uma enchente mais forte. Vento nordeste, vazante mais forte. Lembra, o vento nordeste faz com que o nível da costa abaixe e o nível dentro do estuário aumente. Então, as correntes são de vazante. E vento sul, a água das costas sobe, o nível do estuário abaixa, porque aumenta o nível lá na cabeceira da lagoa. Então, a gente tem uma tendência forte de enchente, tá? E isso é replicado aqui ainda na... A gente tem alguns pontos diferentes, né? Mas aqui a gente tem, olha só, a salinidade. Vento nordeste, a tendência de salinidade está bem baixa. Aí a gente tem alguns pontos, ó, deu uma subidinha. Aqui a gente tem uma linha azul, que é a superfície, e uma linha vermelha, que é o fundo, tá? Então, a salinidade na superfície e no fundo. Então, aqui, ó, teve uma enchentezinha, provavelmente uma maré, tá? Que aí fez com que entrasse uma cunha salina, mas que foi bem rapidinha. E aí já ficou tudo doce, ó, superfície e fundo. Aqui de novo, uma marezinha que fez com que entrasse uma cunha salina no fundo, mas a superfície estava bem doce. Vento sul, salga, fundo e superfície salgado. A lagoa inteira salgada. Vento nordeste, ó, foi diminuindo, 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 ficou tudo doce. Aí depois vento sul, tudo salgado. Depois vento nordeste, tudo doce, tá? Então, a maré, ela tem, ó, de vez em quando dá umas intrusões salinas ali relacionadas à maré, mas quem manda mesmo na circulação e aí na salinidade é o vento. Tá? A não ser que a gente esteja em período de El Niño, que aí o fluxo do rio fica muito intenso e aí muda tudo, tá? Bom, pessoal, acabamos por aqui a parte de estuários. Tomara que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem no fórum, por favor, não guardem as dúvidas para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo assunto.